Observe o olhar. O falso amigo, ele sente inveja de você. Ele fica incomodado. Quando você está bem, quando você está cheio de dinheiro e tal, ele fica incomodado. Então, como identificar falsos amigos? A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, ó, você, queira ou não, acredite ou não, você sempre será a média das pessoas com quem você convive mais. Quando eu falo conviver, é regularmente, entende? Eu não estou falando aquela pessoa que você vê uma vez por semana, estou falando a convivência regular. No mundo, ou você influencia ou você é influenciado. É sempre assim, ou você influencia ou você é influenciado. Veja o exemplo da água. Se eu te pedir para carregar uma lata de 30 litros de água no seu ombro e que você carregar por umas 5 quadras, você vai ter uma certa dificuldade, dependendo da tua constituição física. Porque 30 litros d'água são aproximadamente 30 quilos. Mas se eu pedir para você mergulhar numa piscina olímpica e nadar bem rente ao chão, você vai ter milhões de litros d'água em cima de você e você não sente peso nenhum. Por quê? Porque quando ela está no seu ambiente, ela te influencia de um jeito. Quando você está no ambiente dela, ela te influencia do outro. E, infelizmente, no caso dos seres humanos, é muito mais fácil você ser influenciado do que você influenciar. Qual, então, a importância de você identificar falsos amigos? É porque esse tipo de gente são inimigos ocultos. Quando você tem um inimigo, Salomão tem uma frase que diz, atualizada, ela diz assim, todo inimigo não confrontado tende a florescer. O que isso quer dizer? Se você não confronta, se você não sabe que ele está ali, ele vai crescer. E o pior inimigo é aquele que você não sabe que está. Como identificar falsos amigos? Olha como que é simples. É só você saber como é que é um verdadeiro amigo. Então eu vou lhe dizer, amigos, eu tenho 59 anos quando eu estou gravando esse vídeo, eu tenho pouquíssimos amigos. A palavra amigo, para mim, ela tem um peso muito grande. Amigo é um irmão que nasceu de um outro útero. Isso é um amigo, é como eu definiria. Amigo é uma pessoa que se alegra com você, que chora com você. Amigo é uma pessoa que diz para você o que você precisa ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Amigo é uma pessoa que te sacode quando você precisa disso. Amigo é uma pessoa que quando você não tem dinheiro nenhum, ele está ali com você. Ele não está com você só em festas, ele não está só com você quando você está cheio de saúde e tal. Ele está com você. Por quê? Porque a amizade foi forjada assim. Agora, perceba os falsos amigos. É tudo o oposto. Ó. Os falsos amigos, quer saber quantos falsos amigos você tem? Dê uma festa, faça um churrasco. Você quer saber quantos amigos de verdade você, quem são os falsos amigos? Fique doente ou fique sem dinheiro. Aí você já viu, todo mundo que não aparecer são os falsos amigos. Observe o olhar. O falso amigo, ele sente inveja de você. Ele fica incomodado. Quando você está bem, quando você está cheio de dinheiro e tal, ele fica incomodado. Por quê? Porque geralmente o falso amigo ele tem inveja, ele carrega aquela coisa escura no coração dele. Ele acha que ele deveria ter o que você tem. O falso amigo, ele vai fazer de tudo para jogar areia na tua sopa. Ele vai fazer de tudo para puxar o teu tapete. Ele fala de você para os outros e fala dos outros para você. Aliás, presta atenção nisso. Ó. Todo cão que traz osso é o mesmo cão que leva osso. O fofoqueiro é sempre uma via de mão dupla. O intrigueiro também, o maledicente também. Então fique bastante atento nisso. Você quer saber quem é um verdadeiro amigo? Ouça sobre o que ele fala. Lembra da dica de Jesus, ó. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Observe, escute sobre o que a pessoa fala. Se ela vive falando mal dos outros, desejando mal para os outros, adivinha se vai ser diferente para você. Adivinha só. Não pode, como disse Tiago na Bíblia também, de uma mesma fonte não pode brotar água doce e água amargosa, entendeu? Presta atenção nas atitudes. Quando você quiser saber os verdadeiros amigos, presta atenção como é que eles tratam as outras pessoas, quando você está com eles, num restaurante, em qualquer outro lugar. Observe como eles tratam as pessoas que ocupam um cargo mais baixo, faxineiras, frentistas, atendentes de balcão, toda pessoa que trabalha numa posição mais servil. Veja como ele trata as outras pessoas. Isso vai dar um bom indício do caráter. Jamais você terá um amigo verdadeiro que seja mau caráter. Porque o caráter de alguém você não consegue mudar. Ou seja, você vai querer me dizer que ele é desonesto com todo mundo, mas com você ele é honesto? Não existe isso. Ó. São coisas que não tem. Não existe mulher meio grávida. Você conhece mulher meio grávida? Não. Ou ela está grávida ou ela não está. E não existe homem meio verdadeiro, meio falso. Ou é ou não é. Olha, se
todos esses indícios não te ajudarem, eu não sei mais o que eu posso dizer. Eu posso deixar uma outra dica para você. E eu vou citar novamente Jesus na Bíblia. Ele diz assim, ó, os olhos são as janelas da mente. Se houver luz nos teus olhos, se os teus olhos forem bons, haverá luz no teu corpo todo. Porém, se a luz que há em ti um dia se transformar em trevas, quão grandes serão tais trevas? Observe o olhar das pessoas. Observe o olhar. Quando você, mesmo nessa época das malditas máscaras, então vamos falar o seguinte, mesmo nessa época, você tampa o rosto de alguém, ok? Se a pessoa estiver feliz com a sua chegada, onde que você percebe? Mesmo que você não veja o nariz e a boca dela, você percebe pelos olhos. Ela sorri com os olhos. Agora, quantas e quantas vezes a pessoa está sem a máscara, ela sorri para você, com os lábios. Olha nos olhos dela para você ver. Os olhos estão faiscando, chispando de ódio, de raiva ou de inveja, qualquer coisa. Você é sábio, ó, deixa a sua intuição te guiar também. Afaste-se, retire da sua vida. Porque quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas certas começam a acontecer, as coisas erradas param de acontecer e as pessoas certas começam a chegar.